Pastor Cláudio, nosso diretor de intercessão missionária, vai falar de um movimento, irmãos, de oração que iniciou esse ano. E eu gostaria que o pastor testemunhasse aqui para os amados irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que Deus abençoe, parabéns para vocês. Depois do almoço estão empenhados aí, firmes. Amém? Glorifica a Deus pela vida desse irmão que está do seu lado aí, por favor. Fala para ele, ânimo, meu irmão. Abrindo esse momento, eu quero ler um texto muito rápido que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Amém? Falando sobre intercessão missionária, nós temos uma sala aqui, onde nós temos todo um ambiente preparado para receber você, para tirar algum tempo ali, alguns minutos, para que você possa estar orando. Essa sala está decorada com várias bandeiras ali, e você pode estar fazendo uma oração direcionada para algum país e para alguns missionários. Desceu no coração do nosso querido pastor Emerson esse projeto tão importante de intercessão missionária dentro da Missão Desafio, e que nós pudéssemos implantar vigílias missionárias. No começo da minha fé, era muito comum as igrejas terem vigílias, né? Com o passar do tempo, alguns lugares foram se acabando, né? O desejo do nosso coração é implantar vigílias missionárias em cada um dos escritórios regionais, para que pastores, líderes, diretores de ERs, agentes missionários, pudessem estar intercedendo e orando, porque oração não é uma opção, oração é uma ordem, uma ferramenta poderosa, que nós como igreja já experimentamos no passado, né? E desfrutamos de tantos milagres, e era tão comum, irmãos do nosso meio, presenciarmos e vivermos tantos milagres extraordinários da parte do Senhor. A importância da igreja, né? Gostaria que eu pudesse colocar o slide lá para nós, por favor, para que nós pudéssemos, nesse tempo, conscientizar, que pudéssemos voltar a esse tempo tão precioso das nossas vigílias missionárias. Eu sou fruto de uma vigília, a minha primeira vigília com 14 anos de idade, que eu nem sabia o que era vigília. Alguém falou, vamos na vigília? Eu falei, o que é isso? É de comer? Acabou o culto e nós fomos para a vigília, e naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, e o Senhor operou de uma forma toda especial, e eu acredito, irmãos, e tantos momentos preciosos, aonde nós podemos ver o avivamento da igreja. Então, qual é o grande objetivo? Orar pelos nossos missionários. O missionário está no campo, tão distante, e ele precisa ser lembrado, ele precisa, juntamente com a sua família, saber que tem um povo orando. Orar pelos nossos pastores, que grande parte das decisões passa pelo pastor. E se o pastor não tiver essa força, essa coragem, como vimos aqui a senadora Damares falando, né? Quantos perigos, quantas situações difíceis existe, até mesmo na nossa realidade, que nós precisamos fazer, decisões que precisamos tomar, mas se o Espírito Santo não for conosco, nós não temos coragem de tomar essas decisões. Quantas igrejas se acabaram, quantas igrejas fecharam suas portas, porque um povo deixou de orar. E louvamos a Deus porque a Missão Desafio tem tantas ferramentas poderosas, irmãos. E eu já sei que todos nós oramos, mas podemos reforçar. Quem concorda comigo, levanta a sua mão aí. Que nós podemos reforçar esse trabalho tão importante com as nossas orações. Então nós marcamos a primeira vigília missionária, no dia 7 de setembro. Podemos ter a presença do pastor Emerson, pastor Ronaldo Rampazzo, que pregou lá, vários diretores da Missão Desafio, alguns diretores de ER estiveram conosco lá, amém? Olha que interessante, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus
tem muito poder, irmãos. Precisamos nos unir nesse projeto tão importante da oração. E eu quero que, como disse com muita propriedade o pastor Hermes, aqui não são palavras persuasivas, não. É o Espírito Santo que vai tocando os corações, que vai levantando intercessores, que vai levantando homens e mulheres e convencendo da necessidade de nós termos uma vigília de oração na sua regional, no seu escritório, para que juntos, irmãos, podemos, talvez aqui, quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas não puderam por algum motivo, mas que nessas vigílias missionárias, nós vamos poder reunir esses irmãos, nós vamos poder orar juntos por um grande avivamento. A igreja nasceu na oração. A igreja nasceu, os grandes avivamentos aconteceram. Quem já estudou aqui sobre avivamentos no país de Gales, na Inglaterra, na Rua Azusa. Por que não falar do avivamento do Brasil para Cristo, que começou aqui na nossa nação, através do missionário Manuel de Melo, e levou cura para tantas pessoas, e levou salvação de almas para tantas pessoas, irmãos. Esse Deus quer continuar operando, quer continuar fazendo, e de vez em quando chega alguns testemunhos até nós. Eu quero compartilhar um testemunho que chegou até a mim, irmãos, através da oração do missionário Manuel de Melo, através do rádio. E lá no Paraná tinha uma família onde o pai era alcoólatra, e ele começou a ouvir a programação e a oração intercessória através do rádio. E de repente, irmãos, o Espírito Santo libertou. E como não tinha a Igreja Brasil para Cristo, ele foi até uma Assembleia de Deus, se eu não me engano, num dia de terça-feira, no culto de oração, onde só crente entrava. E ele disse, quero participar do culto. Os irmãos falaram, não, você não pode. Não, eu quero participar, é só para crente, mas agora eu sou crente. Imagina uma alma brigando para entrar na igreja, irmãos. Então esse irmão entra, começa a congregar, e o Senhor faz um grande milagre na sua família. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Próximo slide, por favor. Finalmente, irmãos, orai por nós. Volte um pouquinho, por favor. Finalmente, irmãos, volte um slide, por favor. Um para frente. Amém. Glórias a Deus. Pode ir. Glórias a Deus. Deixa eu pegar aqui na minha colinha aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, olha a importância da oração enquanto o missionário está pregando, enquanto as cruzadas evangelísticas estão acontecendo na cidade, em outras nações, um povo que está orando, um povo que está intercedendo. É notório, irmãos, que quando a igreja se coloca para orar, queridos, o Senhor, Ele entra com sinais, prodígios, maravilhas, curas. Todo o império das trevas é repreendido para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, esse convite que nós fazemos, o movimento de oração na nossa denominação, através dos escritórios regionais de missões, para que o nome do Senhor seja glorificado e que para cada vez mais os nossos obreiros que estão na frente da batalha, irmão, sejam ousados e que tenham a palavra certa, para o momento certo, o projeto certo. Deus tem o projeto certo para o seu bairro, para a sua igreja. Você recebe da parte do Senhor, meu querido irmão. Receba essa revelação, essa direção, que somente o Espírito Santo do Senhor pode trazer aos nossos corações. Então esse é o desafio para nós, como Missão Desafio, como escritórios regionais, para implantarmos vigílias missionárias, termos períodos de oração, para orarmos pela nossa liderança, orar pelos missionários, pelos países e por aquilo que Deus quer realizar.
E você é a ferramenta que Deus quer usar. Fala para quem está do teu lado. Você é a ferramenta que Deus quer usar. A oração, irmãos, não tem desculpa de nada, que não tem recurso, que não tem isso, não tem aquilo. Todos podem orar. Você pode orar pela obra de Deus. Que Deus te abençoe. Nos ajude a levarmos esse movimento de avivamento, de despertamento espiritual, em nome de Jesus. Deus abençoe.